falando do nosso EB. Primeiro, de onde vem a beleza feminina? Como você reconhece aquilo que a gente chama de identidade visual do gênero? Aí se você perguntar a minha Eu beleza, quero ela saber, é totalmente... não, eu quero saber como você reconhece eu beleza não feminina. consigo. Eu No não... geral. Quando Não, você olha uma mulher, primeira coisa que você Uma mulher identifica. atlética. Eu quero que você identifique uma mulher pra mim. Identifique uma Como mulher. assim? Identificar o que é uma mulher. Identifica o que é uma mulher. Viu uma Quando você mulher. olha uma Como mulher, você sabe como que ela é uma sabe mulher? que Você viu a silhueta de uma mulher. Como você Não, sabe que é uma mulher? Ela tem Aí eu dei uma lá... ajuda pra... Não, Qualquer você coisa eu quer passo aqui dizer. por baixo da mesa. Mulher, não é uma... É um cartel. Você entendeu? Você junta duas arianas, Você se juntar precisando, eu duas faço... arianas, É isso que eu ia falar. Entendeu? Qualquer coisa, Não é um gente. cartel. As arianas têm uma gangue internacional muito unida. é a GIA. Financiamento coletivo. A gente montou esse GIA. roteiro há 2 meses. É a Aquelas gangue- mentiras. É a gangue não internacional das aconteceu. arianas. Então, na verdade, não existe esse negócio de maçonaria, Não. Illuminati. Existe um monte de Mas elas ariana realmente se que fica reconhecem. escondida em algum lugar, assim, elas fazem reuniões secretas, né? E elas têm uma comunicação Wi-Fi. Que nem, Mas eu, é nem isso. você A a gente Roberta tem percebe. antecedente criminal também? Né? Tem a Malu, não. Não que eu curiosidade, né? saiba. Isso é uma brincadeira com a nossa audiência, que o Bruno fala que eu fui presa. E o pessoal acredita. Ai, Inclusive, meu se botar Deus. Malu Perini, já foi, aí Mentira, aparece O presa. presa. Google, o Google De completa. tanto que o Bruno faz essa Mas piada. vou deixar claro, Malu nunca foi presa, faltaram provas. Eu Ninguém nunca consegue. seria presa. Mas prossiga, música, por A favor. Roberta te contou, mas a gente Sobre a reconhece silhueta. que um indivíduo, homem, mulher, a primeira coisa é a silhueta. Aham. Agora, você sabe reconhecer sua silhueta? Eu sei. Ótimo, então conta pra mim o que você gosta de ver em você e por quê. Nossa, mas aí você, assim, público... Você viu Eu que a mulher- gosto da minha cintura fina, da minha bunda firminha, das minhas pernas torneadas. Hoje em dia, eu gosto dos meus seios. Na verdade, eu gosto de quase tudo em mim. Ótimo. Eu assino embaixo. Aí, tá bem legal. Eu tô bem. Excelente. O que você mudaria em você caso você pudesse? Hoje em dia, nada praticamente. Ótimo. Isso é uma pessoa que a gente relata como se ela estivesse saudável do ponto de vista para começar uma atividade modificadora do físico. Por quê? Você não lastreia nada daquilo que você não gosta. Você melhora aquilo que você admira. Isso daí, palavras da Roberta. Ou da Olha, minha ele avó. tá dando crédito. Ou da minha avó. Safado. Existem pessoas que lastreiam aquilo que elas querem fazer de acordo com o que elas imaginam que elas gostariam. Então, a menina chega e fala assim, eu queria aumentar minha bunda, ou então eu queria aumentar minha coxa. E as mulheres, principalmente, elas imaginam tudo errado. comecem a cortar o físico delas em segmentos. O problema é que o físico ele não funciona segmentado, ele funciona como uma unidade. Então, você tem que olhar aquilo junto, e aí você percebe que a maioria das pessoas, e talvez 99% delas, não saibam se enxergar. Eu vejo homens e mulheres todos os dias. Vejo beleza em todos. Pelo menos, eu acho que 70% não conseguem enxergar aquilo que eu enxergo. E agora eu quero fazer um adendo sobre isso, sobre Fala. me enxergar, porque eu não tenho uma beleza tradicional, eu não sou magrela, né? Eu também não sou aquela mulher que... Eu não tenho uma beleza tradicional, assim, eu tenho veia saltando, eu não sou femininona, né? Aquela Eu te mulher acho super... extremamente Hoje em feminina. dia eu me vesto eu feminina. discordo de você, Bolo. Mas isso eu tenho muitas características masculinas. Eu tenho muitos pelos, eu tenho veias saltando. Hoje em dia eu tenho unhas compridas, mas eu sempre, até poucos meses atrás, sempre usei unhas curtas. E eu sempre me admirei mesmo assim, né? Eu tenho flacidez na barriga, tenho um monte de coisa. Real, não é inventada. Uhum. Como você vê, eu sou saudável mentalmente. Sim. E eu falo disso na internet. Filho da mãe. Ridículo. E eu falo disso na internet porque eu acho importante também. Tenho características bem específicas, né? Eu tenho ombros largos, coisas que as mulheres não conseguem admirar e que eu consigo ver. Eu falo, isso é uma característica minha, não tem como mudar, tá tudo bem, vamos aí dar um jeito de usar isso aí a nosso favor. E é o que eu tento fazer. Mas no conjunto da obra... Mas é isso que eu ia falar. Você é um conjunto. Você sim, não é com um certeza. ombro. Exatamente. Você é um conjunto. Mas agora eu arrumei, o conjunto tá cada vez Exato. melhor, porque eu modelo, né? Eu Mas trabalho a pra isso. questão é que se você quisesse mudar, seria possível. Agora, talvez aquilo que você precisasse fazer para atingir essa mudança não fosse algo que te fizesse sentir confortável. Sim. Exemplo. Existem algumas... o físico feminino é dividido em 5 formas básicas. Você tem o triângulo de base para baixo, você tem o triângulo de base para cima, aquela mulher um pouquinho mais androgênica, talvez a forma que você se enxergue. Existe a mulher ampulheta, uma cintura fina, um busto mais farto, um quadril um pouco mais exuberante. Existe a mulher retângulo, fina, alongada, como se fosse uma modelo de passarela. E finalmente existe a mulher com físico oval. Aquele físico que ela sempre vai achar que ela está acima do peso, por quê? Porque ela tem pouca cintura e ela tem um quadril que, apesar de ser largo, ele não tem projeção.
Pois bem, quando a gente vai construir o que é a informação visual dessa mulher, a gente pergunta para ela o que você quer dizer com o seu físico. Poucas mulheres sabem o que elas querem dizer. Então, muitas falam assim, mas eu queria ser um pouco maior no tronco, e aí um pouco maior no tronco, ela vira e fala assim, porque eu acho que eu vou colocar 450 ml de silicone. Eu falei, Jesus. tudo bem. Nossa, Você gosta quanta de se coisa. vestir como? Eu gosto de me vestir com roupas mais clássicas. Então, mas você já tentou usar um Botar taier da peitos Chanel aí? com 450 ml de silicone de Não baixo? dá. Vai ficar esquisito, né? Você vai ter que andar na rua ou de biquíni ou pelada, porque um dos dois, né? Você vai dar uma imagem que não parece com aquilo. Isso quer dizer o quê? Que aquilo que você quer fazer, eventualmente você vai usar. É o sujeito que vai comprar um carro, por exemplo, eu adoro fazer comparação com o automóvel. E A aí gente ele... notou que você gosta bastante. Pois é. Ele mora na cidade, mas ele compra um off-road, né? E ele não tem terra nem no quintal da casa dele, né? Porque ele, inclusive, mora em prédio e o quintal é cimentado. Mas ele quer ter um off-road. Agora, qual a utilidade daquilo para ele, né? Se não for a satisfação dele, né? Porque aquilo é um objeto, né? De nada vale. Agora, você tem que ter uma satisfação com você. E qual a imagem que você quer passar? Isso é uma coisa importante. E quando a gente vai modificar isso, você tem mulheres, por exemplo, que adoram treinar membros superiores. E membro Eu amo superior em também. mulher, a gente tem que tomar um cuidado muito grande por razões que são fisiológicas e por razões que são de observação, questão clínica. Observação, né? Você gosta de treinar membro superior. O que vai acontecer? Você vai ficar com um tronco um pouco mais avantajado. Isso quer dizer o quê? Que talvez em algum momento você não fique bem usando uma roupa que você gostaria de usar. Do outro lado, perdão, amor. Imagina. Do outro lado, do sentido fisiológico, tá? As mulheres, elas têm muita sensibilidade ao androgênio, porque elas vivem com taxas muito pequenas de androgênios no corpo. E os músculos do tronco, eles têm maior quantidade de receptores para androgênicos. Isso quer dizer o quê? Que quando a mulher treina, existe um aumento do que é a sensibilidade androgênica periférica, e aquele pouco androgênio que ela tem faz muito efeito. Muzi, não fala isso aqui. O povo Por não quê? vai treinar. O povo já não treina. Não, aí que tá. O povo já não problema treina. é que o povo tem que treinar certo, maluco. Sim, Sabe eu por quê? concordo, mas é porque a maior parte das pessoas. Você não concorda? É que você lida com muito atleta. Mas a maior parte das pessoas elas não fazem o mínimo necessário. Aí elas falam assim: nossa, tô muito cansada. Atleta nossa, é 1% do meu eu cresci consultório. muito. Sim. Atleta é 1% do meu consultório, Não, é Malu. mais, 99%? Não, atleta não. Porque, assim, o que acontece com o atleta? Quando o sujeito é atleta e ele quer que eu acompanhe o caso dele, em primeiro lugar, eu só aceito quando ele é indicado. O atleta, ele tem uma característica muito simples que eu aprendi depois de um tempo, e que é assim, quando ele procura o médico, ou ele quer justificar alguma ele já cagada faz, que ele tá fazendo, ou ele quer alguém para botar a culpa de alguma coisa muito errada que ele quer fazer. Nem todos, tá, gente? Eu vou aqui evitar um problema futuro. Um problema futuro. Não, mas Nem isso é pra- todos, isso é pra- mas assim, isso é você pra já cada um viveu raciocinar, isso, você já né? viveu Então, eu já isso. vivi essas coisas e eu olho as coisas dessa forma. 99% das pessoas do consultório são Nenhum pessoas, atleta entre procurando aspas, mais um Muzi nesse normais. momento. Ele tem um monte, né? Não, mas tem um então, aí monte. que Mentira, tá. tô zoando. Aí eu tô indo lá depois. Todos gostam de conversar Vamos lá comigo, entender o que mas é esse assim, ombro, quando eu né? falo as coisas que são doloridas, porque o atleta, ele também tem aquela mentalidade de fazer sempre aquilo, fazer sempre aquilo, fazer sempre aquilo. E isso, né, no Brasil é difícil porque a gente não teve uma formação esportiva rica, né, que nem, por exemplo, você teve em países como a União Soviética, né, Estados Unidos, né, você pergunta pro cara, como que você pagou a faculdade de Harvard? Ele jogou Ah, futebol, aqui nem na né? escola a gente tem educação física Na mais, Rússia, né? o sujeito ele começa a treinar com 5 anos de idade, né? Você tem determinadas faculdades na Rússia que, assim, da faculdade, enquanto no Brasil você está discutindo, por exemplo, a faculdade de medicina, quem vai ganhar a intermédia, as faculdades na Rússia elas estão discutindo quem que vai trazer a maior quantidade de medalha de ouro. Uma faculdade tem mais medalha de ouro do que o país inteiro, nosso país inteiro. É esse o nível. Então, falta uma maturidade atlética. Então, quando se faz aquela crítica que o Brasil não é o país do esporte, é o país do futebol, é verdade. Não, total. Agora a gente está vendo o fenômeno de academia, as pessoas elas estão seguindo, estão indo, mas é importante que elas façam direito. E outra coisa, Malu, é importante que elas treinem com um profissional de educação física. Como Porque você elas citou. olham no Instagram, elas olham no YouTube, eu sei fazer isso. E de fato, quando você chega numa academia, você vê pessoas levantando peso, flexionando articulações. Não é isso que se faz. Fazendo esforço, né, em vez de atividade. O que se faz é contrair, dando tempo sob tensão ao músculo. E essa área é a necessidade do profissional de educação física para o sujeito ele aprender a treinar e não fazer esforço.
Por quê? Porque fazer esforço não necessariamente vai te levar a algum lugar. O treinamento, sim, vai te levar em algum lugar. Então, quando você programa, por exemplo, o treinamento de uma pessoa, o que você busca? Você busca trazer a identidade que ela deseja através do que é a necessidade de treino para ela. Exemplo, você pega um sujeito todo musculoso, mas que ele tem uma barriga lisa. Muitas vezes até protrusa. E você percebe que aquilo lá não é uma pele que é grossa. A pele é fina, mas a musculatura não está desenvolvida. Porque você pergunta para ele, o que você treina? Ah, segunda-feira eu faço peito, terça eu faço perna, quarta eu faço costas, quinta eu faço ombro e sexta eu faço braço. E você treina abdômen quando? Nunca. Então, como que você quer ter o abdômen trincado? E outra, vamos colocar pimenta no teu conceito de beleza. Beleza atlética, tá? Eu lembro quando eu levei a Roberta para o Raio para ver uma competição de fisiculturismo, né? E a gente passou nos bastidores para ela ver os atletas e as atletas. E ela achava o fisiculturismo uma coisa meio, né, difícil, porque como é que você vai julgar isso? É que nem Exato. Porque disputa pra mim de... tem essa coisa do gosto, sabe? Não é só... E ela achava que era completamente subjetivo. Né? E que nem carnaval, cara, juro, eu acho que os caras que julgam carnaval merecem um Nobel. Né? 9.9. Eu sempre falei isso, cara. Da onde vem? 9.9, tá de sacanagem com a minha cara. Exatamente. 9.7. Pô, perdeu 2 décimos aí. Errou no refrão, né? Então, não é possível. E o fisiculturismo não é. O fisiculturismo é uma questão de volume, proporção e definição. Sim. Então, eu sentei com ela, contei isso, eu falei, olha, né, porque às vezes a gente tem até vergonha de olhar. Não, isso é um físico humano, né, Deus fez, perfeito, olha, né, é simples. Ela falou o primeiro, segundo, terceiro das 3 principais categorias e acertou. Você acertou? Sou boa nisso. Olha. A única Eu coisa é que gosto quando... muito de fisiculturista. É muito eu gosto legal. muito. A única coisa é que, assim, a gente estava num estádio, tinha 6.500 pessoas, né, 6.500 americanos, né, e quando o Eduardo Corrêa, que é o nosso amigo, ele subiu para competir, levanta a sua Roberta Carbonara e vai, Edu! Mas posso te contar o que aconteceu Amor, depois? aqui 5 não anos é o depois eu tava Palmeiras. lá e a hora que o Edu entrou, tinha mais de 150 de pé falando vai, Edu. Tá vendo? Pode perguntar Então, mas pro Edu. naquela Ela época era fez só uma nós, legião. coração. É Tem isso, um time. arrasou. Claro, torcida organizada no fisiculturismo. Precisava disso, o Então tá esporte. aqui a nota, Roberta Carbonara iniciou torcidas organizadas do No fisiculturismo, fisiculturismo. mais ou menos em Lá 2010. em Vegas. Né? Nossa, Muito chique. bom. E Não, isso foi também o Raio, a mano. primeira Foi o briga Raio. de torcida. Também, a primeira briga de torcida. Fazem isso. Exatamente. A Ariana ainda, nossa senhora, você não precisa nem tacar a bomba. A gente infiltra uma pessoa na outra torcida. Mentira. Só pra ter a terrível. treta, né? E aí, o que acontece? Quando você tem essa noção de que é forma, de como você vai manipular isso, você percebe que a pessoa não quer fazer. Então, você fala pro sujeito, fulano, mas teu treinador não te dá treino? Ah, ele dá, mas nunca dá tempo. Eu falei, mas é o mais importante. Por quê? Porque a beleza atlética, além de ser a harmonia do que você está vendo, é uma coisa chamada informação visual. É a diferença. Por que que... Eu acho que você não teve essa experiência, por exemplo, com o Bruno, mas... Eu já tive fase que eu tava muito pesado. Então, o que acontece? Mas não é igual a sua fase pesada. Bem diferente. Mas eu tive fase que eu tava muito pesado. E assim, quando você tá mais pesado, com uma dieta com mais caloria, é mais gostoso treinar, porque você tem mais energia, você recupera melhor, Seus você não tem músculos dor. estão cheios de glicogênio. Né? Exatamente. Se você quiser fazer uma série a mais, você faz. E pro meu caso, isso é importante porque eu gosto de treinar. E eu gosto de separar os pedacinhos. Acho que eu vou treinar um pouquinho de posterior de ombro agora. Eu faço ali. Quando você tá numa fase de restrição, não de restrição calórica absoluta, mas você tá trabalhando com Restringido. menos caloria do que você gostaria, o treino ele é mais difícil, Sofrido. né? E a Pois bem. recuperação também. E a Roberta, ela falava assim, não, mas você tá grande, agora você não tá bonito. O que ela tava Ai, falando gente, pra não mim? era bem assim. Não, O que ela tá falando? Mas eu falo pro Bruno Eu falo também, fofamente você tá essa quase frase. gordo, amor. É melhor... Não, mas você sabe por quê? Mas você sabe por que eu falei? Fácil, assim. Mas é porque o Bruno não quer ficar... Ele não quer ganhar músculos. A Malu, ela sabe que eu sou leonino, né? E Eu aí ligo ela pra vai no- imagem, então ela segura um Dá pouco uma- assim. Uhum. Eu cheguei pra ela uma vez e eu tava me achando meio gordo e falei, amor, eu tô gordo? Ela, não tá gordo, mas tá quase. Tá Fofíssima. É quase o 9.9 da Qual? Quase um 9.9. Não, mas pra ele o que eu falei foi porque ele tava nesse lance de, não, eu tenho que comer pra crescer. E realmente, comer pra crescer do Paulo é eu trabalhar em 2 empregos pra fazer mercado. Porque você imagina a quantidade de comida, você entendeu? Porque ele é muito É grande. nesse nível real, isso já aconteceu na minha vida. Digo de passagem que aos 27
28 anos, foi o que eu fiz. Eu fui para outro emprego, porque a hora que eu chamei ele para morar no meu apartamento, eu falei, onde mora um, mora dois, onde come um, come dois. Só Ela que não Onde não. come um, que era come 15. 22, cara. A hora que eu fui fazer mercado, acabou na mesma semana, eu falei, era do mês. Eu comprei pro mês, amor. Muito bom. E acabou. Então, quando eu falei, não precisa ficar, você tá ficando muito grande, mas é tão bonito quando você tá menorzinho, sabe? E aí ele respondeu. Mas o que que ela está olhando? O que ela está olhando é a quantidade de informação visual. E realmente, o que que acontece? Você vai carried away, porque é gostoso treinar, você se recupera rápido, você tá com uma alimentação mais farta, você dorme melhor, né? E você se sente mais disposto para fazer as coisas. Eu não fiquei com obesidade, nada disso. Não, vale Né? dizer. Não tem, foi massa. esquece esse negócio de off pra mim. O cara que não é atleta fala, tô em off. Não, você tá em never. Né? Parou. Né? Vamos até o João Rio. Então, não é nada a ver. Mas eu tava de um jeito pesado que a minha definição, ela começou a sumir. E o que eu percebi? Eu percebi que ela estava de olho naquilo que era a parte, né, do diferencial do sujeito que contorno, treina, que é o né? quê? É ter informação visual. Então, quando você pega uma pessoa e que você compromete a quantidade de informação visual, que foi o que eu sentei para ela e expliquei, lá em Ohio, eu falei, olha o que é a definição. A definição não é simplesmente o que é a espessura da pele. É a harmonia dos músculos, é a proporção entre espessura de pele e espessura de músculo, é o quanto você vê o arredondamento do músculo, é quanto você vê a muscularidade do indivíduo, ou seja, quanto de informação visual você tem. Né? E é isso que é uma das coisas que a gente trabalha. Você falou do Bruno, por exemplo. Bruno, a gente não precisa trabalhar tamanho, mas a gente trabalha muscularidade, que é essa sensação de conseguir enxergar o músculo. E muito poucas pessoas, elas querem trabalhar os segmentos que são necessários para criar isso daí. Porque, por exemplo, para você valorizar um atleta de fitness, uma das coisas que você precisa é ter um abdômen mais trabalhado. Então não adianta nada você ter aquele 60 de braço, mas se você tiver um abdômen flácido com a musculatura, sem demonstrar o que é a espessura do reto abdominal, sem ter um transverso do abdômen potente que vai fechar e amarrar a sua cintura, 90% do trabalho foi porque todo mundo vai ficar olhando naquele abdômen não trabalhado e ninguém vai olhar no resto que está super trabalhado. Então, o físico equilibrado, ele não tem áreas que o americano chama de underdeveloped, né? Não tem essa palavra, é subdesenvolvida, né? Ele é todo equilibrado. E ainda as pessoas, elas olham os meninos como se eles fossem um braço, como se eles fossem, um peitoral. E não é assim. A gente olha pessoas que têm físicos maravilhosos e que não têm o mesmo nível de definição, por exemplo, num atleta. Mas você fala, poxa, isso me agrada mais do que aquele atleta. Para mim é mais difícil chegar naquilo do que no do atleta. E eles têm razão. Então, muitas vezes, Malu, as pessoas elas não se sentem confortáveis em abandonar o que é os paradigmas delas. Por exemplo, eu tenho que treinar menos braço para treinar abdômen. Eu tenho que treinar menos peito para treinar abdômen. Não vou continuar treinando peito. E o fato é que muitas vezes, do ponto de vista de treinamento, esses paradigmas, eles funcionam como se fossem fatores limitantes. Isso é uma das outras coisas que Sim. vem com maturidade atlética. Sim. Vou te dar um exemplo. Eu estava com uma quantidade de treino, eu fui aumentando a quantidade de treino de braço, porque eu tenho um tronco que, se eu deixar sair da proporção do meu braço, né, fica estranho. Então, eu sempre tenho uma quantidade de braço que é proporcional ao que eu tenho de largura de pescoço, largura de panturrilha, porque aquilo visualmente, ele encaixa. Tá? Só que eu cheguei numa situação onde eu estava treinando 60 séries de braço por semana. 60 séries de braço por semana é um caminhão de série. Eu que o digo. E aí, o que a gente tem que o fazer? tempo que ele ficava treinando. Eu estava treinando 2 horas e 20 para conseguir dar conta disso, 2 horas e meia. Não tem corpo que aguenta isso durante muito tempo, aguenta um período. E né? você aí, treinando meia hora, falando, fiz muito. Não, chega, faz uma série de bíceps e faz 30 de WhatsApp e fala, já deu horário, tchau. 30 de Não, e 4 de Instagram. Né? Vai fazer um post aqui, tá pago. Tá devendo pra quem? Né? Essa é a primeira pergunta. Então, eu tive que fazer uma coisa, por exemplo, tem paciente meu que não consegue nem imaginar. Eu fiquei 5 semanas sem treinar braço. 5 semanas. Isso daí, no mundo do treinamento, a gente chama de destreinamento programado. Para o seu corpo entender o estímulo depois, né? Exatamente. Para aquele nível gigantesco de treinamento cair
Em 4, 5 semanas, eu não vou perder 1 O centímetro povo de tamanho fica de braço. 4 semanas sem treinar também. Só que eles não Às vezes precisavam até mais. de treinamento. Esse não pessoal começa- até ganha braço. Ganha gordura ali. Ganha uma preguinha. Vamos falar desse pessoal que não treina também. Mas assim, do pessoal que treina, tem essa coisa. E os caras não conseguem se destacar disso. Não tem que fazer. Né? E tranquilamente, fiquei 5 semanas sem treinar braço para agora voltar. E aí o que acontece? Eu treino muito menos e eu tenho o resultado que eu não estava tendo. Por quê? Porque eu estava sobretreinado. O pessoal que nunca treina, o que eles querem fazer? Querem Eles emagrecer. querem milagre. Vamos apelar menos para religião, né? Porque nem milagre faz isso, né? Porque se Deus pudesse olhar e falasse, ele ia falar, filho, você tá tão errado na sua É vida tipo que... aquele meme, né? Só Deus Né? pode julgar. Ele tem uma Não, foto exatamente. assim. É capaz do diabo subir do lado dele.